E aí, galera, espero que esteja todo mundo se cuidando, né? Todo mundo bem. E nós vamos fazer hoje uma aula de revisão para que vocês façam a prova mensal de forma tranquila, sem aperreio, todo mundo sabendo o que precisa fazer na prova, certo? Então vamos lá. Nossa aula, como acho que vocês já sabem, vai ser sobre o mundo oriental versus o mundo ocidental, que é um assunto que a gente já vem estudando, né? Deixa eu só conferir aqui. Certo. Então, ó, como a gente já vem falando, né, o mundo ele vai estar dividido entre mundo oriental e mundo ocidental. Aqui nós temos a imagem de uma cidade na Tailândia, certo? Normalmente a gente associa o desenvolvimento ao mundo oriental, que é Estados Unidos, que é Europa e etc, né? A gente costuma ver o desenvolvimento das cidades, principalmente, a partir dessa ótica, de pensar que faz parte do mundo oriental, né? Só que a gente vê que nem sempre, né? O mundo oriental ele também tem evoluído muito, principalmente esses países que são rurais, né? Na sua origem, vem se industrializando, vem se urbanizando e tendo outro contexto, uma outra participação aí. Então nós estudamos, né, que diferentes países, né? Eles têm diferentes culturas, religiões, idiomas, hábitos e etc. E não é diferente com o mundo oriental e com o mundo ocidental. Primeiro, o que é o mundo ocidental? O mundo ocidental ele corresponde ao modo de vida e às instituições relacionadas à Europa, certo? E aos lugares e povos diretamente influenciados pela cultura europeia. O Brasil, por exemplo, foi diretamente influenciado pela cultura europeia. Existem muitas discussões sobre se nós somos orientais ou se nós somos ocidentais. Por quê? Porque, apesar de ter muita influência da cultura europeia, nós tivemos uma influência muito grande do, é, das culturas, né, indígenas e das culturas africanas. Então, existe uma discussão sobre se nós somos ou não oriental ou ocidental. Isso aqui a gente viu na aula passada, então eu vou dar uma resumida. Então, aqui nós temos, por exemplo, as imagens, né, de Confúcio, que vocês já falaram sobre ele, que foi um importante filósofo, né, é a base da cultura oriental. Então, os estudos dele deram base para essa cultura, para os hábitos das pessoas, para a ética dessas pessoas e etc. Aqui nós temos Siddhartha Gautama, que foi o primeiro Buda na Tailândia, né, essa imagem fica. E o Buda também foi uma forte influência para que as pessoas começassem a olhar a espiritualidade de uma forma diferente, certo? E aqui nós temos a roda da vida, né, que é uma alegoria muito presente na cultura budista, e ela retrata o ciclo de reencarnações e evolução espiritual, representando o céu, os reinos espirituais que marcam as moradas dos espíritos ao longo de vários anos, né? Então, essa é outra diferença da cultura ocidental para a cultura oriental. Eles acreditam em encarnação, em evolução espiritual e etc. Aqui no Oriente, né, no Ocidente, digo, não é costume as pessoas acreditarem. Muitas pessoas acreditam, não quer dizer que não exista. Mas essa cultura oriental, ela aborda esse tema com muito menos preconceito, com muito menos dificuldade, né? E já é uma coisa que é cotidiana para eles. Então, eles já nascem aprendendo desse jeito, que é ao contrário do que nós temos aqui no Brasil, por exemplo, na Europa ou nos Estados Unidos. E aqui nós temos o mundo ocidental, gente. O mundo ocidental, como eu falei para vocês, a influência ela é grega, certo? Então, os principais filósofos, a base do conhecimento nessa cultura oriental, vão ser os filósofos gregos. Por exemplo, a gente conhece a história, não a história em si, né? Mas a gente sempre ouve falar do Aristóteles, do Sócrates, né? Que foram físicos, matemáticos, arquitetos e por aí vai. Então, aqui, por exemplo, nós temos o Rousseau, que é um dos principais, assim, pensadores do iluminismo, né? Na obra dele, ele procura saber se o homem é bom por natureza, se a sociedade corrompe o homem, etc. Essas são as bases do nosso pensamento, que também tem muita influência aqui no Brasil. E aqui é o Adam Smith, né, que é um dos principais responsáveis pelo pensamento liberal, né, que prega que
todas as pessoas têm direito à propriedade privada, de que o Estado não precisa intervir na economia, e que as pessoas não precisam de assistência vinda do Estado, né? Então, ele defende esse sistema capitalista liberal. E aqui tem o Auguste Comte, né, que foi um pensador francês que estabeleceu as bases do positivismo, né, que reconhecia que o único conhecimento digno e pleno seria o conhecimento científico. Então, nós só acreditamos, né, nós temos o costume aqui no Ocidente de só acreditar naquilo que é provado cientificamente. Né? Não quer dizer que isso não ocorra no Oriente, né? Mas a base filosófica deles é diferente da nossa, principalmente dos países que ficam no Extremo Oriente, né? Na Ásia e etc. Então, aqui, a força do Ocidente, por exemplo, nós podemos notar com a ocorrência dos eventos históricos. Então, nós temos aí muitos eventos que marcam a história, né, a construção do espaço geográfico nos diferentes lugares do mundo. Muitos eventos, né, eles vão favorecer trocas que vão se intensificar após a Segunda Guerra Mundial, como, por exemplo, a globalização. Então, após o fim da Idade Média, já durante as grandes navegações, né, os europeus eles vão começar a ocupar áreas no mundo e começar a dominar, impondo os seus costumes, as suas leis, né, as suas regras sociais. Então, é verdade que a disseminação desses valores, né, e elementos pelo mundo, encontrou as guerras no caso da China, no caso do Japão, a essa imposição cultural que os ocidentais faziam, né? Tentando provar uma certa supremacia e etc. E, apesar de encontrar essa resistência, houve essa superação, né, dessa barreira por parte dos ocidentais e a permanência da cultura ocidental foi mantida. E a questão que está implícita aí nessa temática é como é que isso acontece, né? E por que isso acontece? Então, o poder das instituições, por exemplo. Aqui tem o nome de um professor, eu vou tentar pronunciar, né? Que é Niall Ferguson, que é professor da Universidade de Harvard, em Stanford, lá nos Estados Unidos. E também em Oxford, no Reino Unido. Ele afirma que após a Idade Média, as instituições ocidentais... Desculpa, a gente pegar uma tá irritada de tanto falar. As instituições ocidentais, elas tornam-se mais fortes, enquanto as orientais, elas vão enfraquecendo ao longo desse período aí de descoberta, de dominação e de colonização. Então, sim, Manuel, nós vamos falar mais uma vez sobre colonização. E as instituições, as ocidentais, né, elas começam a ser fortalecidas e elas começam a manter a cultura ocidental de pé, em progresso, né, disseminando essa cultura pelo mundo, o que não vai ocorrer no Ocidente, sobretudo no século XV. Então, como é que a gente entende instituição? Qual é o conceito de instituição? É um conjunto de normas e regras expressas em órgãos e sistemas sociais, como a família, a igreja, o governo, a polícia e etc. Tá? Então, essas instituições elas são ou fortalecidas ou enfraquecidas ao longo da história. No caso das instituições ocidentais, elas começaram a ser fortalecidas, tanto é que a igreja, o governo, a polícia, desculpa, elas são fortalecidas ao longo do tempo, né? Com a passagem do tempo, essas instituições elas só vão se fortalecendo no Ocidente. Então, a igreja, o governo e a polícia são instituições que praticamente são as que tomam conta da população em geral. Já a cultura, né, ela nem sempre quer dizer erudição. O que seria isso, né? Livros e obras de arte, não é? Nem sempre a cultura está relacionada ao que a gente considera inteligente, culto, fino, rico, né? Nem sempre cultura é isso, gente. Na antropologia, cultura quer dizer o conjunto que expressa a identidade de um povo.
Então, o idioma é cultura, a religião é cultura, os valores são cultura, costumes, história é cultura, música é cultura. Pode ser funk, pode ser samba, pode ser rap, pode ser MPB, pode ser música clássica, tudo isso é cultura, certo? Então, não vamos classificar como cultura apenas o que a gente gosta e o que a gente acha, não sei, as pessoas às vezes acham que funk, por exemplo, não tem um nível intelectual para ser considerado cultura, né? Mas é cultura porque é a expressão cultural de uma determinada parcela da sociedade. Então, isso é cultura também. Então, podemos elencar 6 conjuntos de instituições responsáveis pelo poder que uma potência pode exercer sobre outros lugares, com forte capacidade de interferir em culturas. Quais são essas instituições que vão exercer esse poder? Né? A competição, a ciência, direitos de propriedade, a medicina, sociedade de consumo e ética de trabalho. Então, são 5, né? Competição, ciências, direito, 4, não. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Essas seis bases filosóficas, né, podemos assim dizer, elas estabelecem como essa sociedade vai lidar com a vida, por exemplo. Então, a competição entre as pessoas, né, a ciência, ela vai ser uma base muito forte para estabelecer como essa sociedade vai se desenvolver. E os direitos de propriedade, a medicina é fundamental também nas sociedades. A sociedade de consumo, do, aqui no as riquezas no início do século XVI. Portugal assumiu a posição da grande potência mundial, né, na Idade Moderna, e ele se lançou às navegações adquirindo riquezas. Então, esse mapa aqui, ele retrata o que a coroa portuguesa possuía. E o que é que esse mapa nos informa? Ele nos informa que na Europa, né, existia uma competição entre os países para saber quem ia ter mais terras. Quem teria mais poder, quem teria mais influência e quem mandaria no outro, né? Porque é essa relação de poder que os europeus buscariam estabelecer lá no século XV, XVI e XVII, com as grandes navegações. Então, aquele mesmo professor, que é o Niall Ferguson, explica que as instituições que caracterizam a competição são aquelas que fizeram com que os países europeus disputassem suas forças de influência mediante o enriquecimento. Isso caracteriza uma fragmentação política e econômica. Diferentes lugares, com seus respectivos governantes, né? E eles manifestam interesses diversos para serem superiores uns aos outros. Então, essas tentativas, elas fizeram com que surgissem diferentes estados-nações e até o próprio capitalismo. Pense na disputa entre Portugal e Espanha por poder e territórios entre a África e a América, e associe o contexto de competição. Somando a isso, a participação da Inglaterra, da Holanda e de outros países concorrentes. No caso do mundo oriental, né, enquanto a Europa se lançava na disputa de concorrer e brigar para saber quem ia ficar com aquela terra, diversificando tecnologia, suas condições de trabalho e acumulando riquezas, a China, por exemplo, estava se fechando sem estabelecer grandes trocas assim com outros países, né? O que limitou sua capacidade de inovação e de competição. Mas aí que está a base da diferença entre o mundo oriental e o mundo ocidental. Não estou dizendo que ninguém é bonzinho, tá, gente? Mas eu estou falando que, enquanto a Europa estava competindo para dominar o outro, para colonizar o outro, né, para ter uma influência, um poder político, estabelecendo o surgimento de estados-nações, como Portugal e Espanha, por exemplo, se separando, né, fragmentando-se. Então, enquanto a Europa estava nesse movimento, já lá no Oriente existia um conceito de que a comercialização ela precisava ser interna, né?
um padrão mais harmônico de vida. Não quer dizer que não existia exploração, tá? Dentro desse, por exemplo, da China, existiam monarquias, exploravam os servos e etc. E o exército também fazia parte desse contexto. Mas não existia, de fato, a intenção de colonizar os países como existiu aqui, aqui não, né? Lá na Europa. Nós somos os colonizados, no caso. Então, a ciência ela vai contribuir para o domínio da natureza, né? Por meio dos avanços essenciais. Aqui nós temos a imagem do Galileu Galilei, que é um ícone, né, do desenvolvimento científico na Idade Média, e ele foi responsável pela confirmação do modelo heliocêntrico. O que quer dizer isso? Quer dizer que a Terra gira em torno do Sol e não o Sol em torno da Terra. Esse cara foi decapitado, né, por fazer essas afirmações, porque ele foi de encontro ao que a Igreja acreditava. Então, durante a Idade Média, a Europa passou por uma severa limitação em seu desenvolvimento técnico e científico. Isso mudou com o Renascimento, concomitantemente com as grandes negociações, juntamente com as grandes navegações, tá, gente? Enquanto a Europa fazia esse movimento, né, estava estagnada, o mundo oriental, ele notadamente, por parte dos árabes, manteve contato com os ensinamentos clássicos e avançou na ciência, na filosofia. E quando eu falo aqui do mundo oriental, gente, eu estou falando de civilizações muito antigas. Por exemplo, nós temos uma civilização muito antiga que é a civilização egípcia. Então, essas pessoas, esse país, na verdade, ele teve durante muito tempo o domínio econômico e político do continente africano inteiro e fazia negociações com os povos asiáticos, por exemplo. Então, é um povo que tinha noção de arquitetura, de filosofia, de medicina, de as mais variadas ciências, ainda lá nesse período, né? Muito antes das grandes navegações. Então, esse povo já tinha essa base filosófica, né? Uma base filosófica totalmente diferente da base filosófica que nós entendemos hoje, que é essa que veio da Grécia, por exemplo. Então, o avanço, né, que foi árabe e islâmico sobre a Europa, ele foi contido. Durante algum tempo, os árabes, né, que eram islâmicos, professavam a fé islâmica, eles foram em direção à Europa, mas eles foram contidos, né? Que foi um sinal do fortalecimento europeu, né? E, na sequência, tivemos descobertas, como aquelas que proporcionadas por Galileu, além de aumentar o conhecimento dos ocidentais sobre a natureza. Isso não quer dizer que os orientais não tenham domínio sobre a natureza, não, tá, gente? Esses povos têm muito conhecimento, não é à toa que foi do Oriente que saiu a linguagem que nós entendemos hoje, que é o alfabeto, né? Foi principalmente desenvolvido lá e nós utilizamos até hoje, assim como a matemática, a filosofia, algumas religiões, né, que eram monoteístas também surgiram lá no Antigo Egito e isso influencia muito essa cultura oriental, né? Depois os ocidentais vão beber também dessa fonte filosófica, desses conhecimentos produzidos no Oriente e começam a trazer para o Ocidente, principalmente os gregos, tá? Outro aspecto envolvido nisso aí foi o limite imposto pela religião, então permitindo que a filosofia ocidental se desenvolvesse. Então, quando existe esse rompimento, né, lá no iluminismo, entre a igreja e o Estado, a ciência ela começa a avançar e a área militar também começa a avançar de forma muito mais rápida, né? O pensamento político e econômico, eles começam a se fixar como republicanos, como liberais econômicos, né? E isso fez com que a Europa ela passasse por mudanças muito grandes, né? Começou a se estabelecer um modelo de sucesso e a Europa começou a ser esse modelo. O mundo oriental, por sua vez, ele estava contando com o crescimento da influência religiosa. Olha que contraponto. Enquanto a Europa estava se livrando, né, desse poder exercido pela igreja, no mundo oriental essa influência religiosa estava crescendo, o que contribuiu muito para a diminuição da importância da ciência. Eu não estou dizendo que a religião é importante e a ciência é a mais importante. Eu estou dizendo que nesses períodos históricos
Enquanto a religião estava crescendo no Oriente, a ciência começou a ser desvalorizada. E enquanto lá, aqui no Ocidente, a igreja, né, ela começa a perder voz, a ciência começa a se desenvolver. Então, nós podemos concluir que as reformas científicas, elas iniciaram, na verdade, elas incidiram muito forte sobre a forma de estudar, entender e transformar a natureza, o que garantiu com que o Ocidente, né, tivesse uma vantagem no desenvolvimento técnico-científico, certo? Nós temos que entender sobre propriedade que precisa estar vinculado à ideia que não essa ideia de posse, né? Mas ao significado de garantia de ter algo e de exprimir direitos individuais. O que isso quer dizer? Nesse caso, né, a diferença entre o mundo ocidental e o mundo oriental, ele vai se dar pela forma como a colonização das Américas ocorreu, no que tange os modos, né, desempenhados pela Inglaterra e pelos países ibéricos, Portugal e Espanha. Quando chegaram na América do Norte, né, os colonos britânicos, eles tinham o objetivo de povoar aquele espaço. Então, a colonização, como nós estudamos no ano passado, na América do Norte, foi uma colonização de povoamento. Eles queriam se estabelecer e fundar uma nação naquele lugar, certo? Eles exploravam, mas eles queriam se estabelecer naquele lugar. Então, foi garantido a essa população, né, a propriedade das terras. Uma vez que o princípio, né, a princípio, eles saíram da Europa para não voltar mais. Então, por causa de uma perseguição religiosa que estava ocorrendo. Então, já os portugueses e os espanhóis, quando eles chegaram aqui na América do Sul, eles fizeram a exploração de uma colonização e exploração, no caso. Eles não buscavam se estabelecer no Brasil. O que eles queriam era explorar todo o material que teria aqui no Brasil, aqui na América do Sul, né, que é a Espanha e Portugal, e esses territórios pertenceriam à coroa espanhola e nunca se tornariam independentes, por exemplo. Então, a intenção era se apropriar das riquezas desse novo mundo, né? Tá, eu falei isso aqui já. Então, o direito à propriedade aqui na América portuguesa e na América espanhola não existia, certo? A propriedade era da coroa portuguesa, não era dos indivíduos. Olha como isso é extremamente importante para a gente entender a história do Brasil e a história dos Estados Unidos. Enquanto nos Estados Unidos os ingleses estavam chegando para se estabelecer e a cada cidadão americano seria concedido o direito da propriedade intelectual, propriedade privada, propriedade territorial, aqui no Brasil o cidadão brasileiro ia responder diretamente à coroa portuguesa, a terra seria da coroa portuguesa e ele seria um eterno servo da coroa, certo? Então não existe essa propriedade individual, não existe direito individual. O direito que determina é a coroa portuguesa, certo? Agora falando sobre medicina. A medicina, né, ela vai contribuir de maneira geral na população, né, nas populações mundiais. Então nós vamos ter melhorias da saúde, da expectativa de vida nos países europeus e em suas colônias, no contexto do imperialismo lá no século XIX. Então, essas potências industriais, elas tiveram que lidar com baixas de mão de obra e população dos territórios colonizados. Isso levou a avanços médicos, como as vacinas, que foram sendo desenvolvidas, tudo para evitar a mortalidade e permitir a ocupação e a construção de infraestruturas como as ferrovias e as rodovias, por exemplo. Isso aconteceu muito no Brasil. Então, a intenção de desenvolvimento das vacinas, por exemplo, era não ter uma baixa no contingente de trabalhadores, certo? Era para isso que eram desenvolvidas as vacinas, para não perder muita gente, para que conseguissem construir ferrovias e rodovias e etc. Né? A apropriação dos territórios, né, decorrente desse processo, confluiu para a partilha da África promovida de maneira arbitrária, certo? Desenhando um mapa no continente que era estranho aos povos africanos nativos. E o que ocorreu depois disso foram vários conflitos internos e etc. Tá? Então, esses avanços aí
foram acompanhados de outros implementos científicos que permitiram conhecer e reconhecer melhor os territórios na África e na Ásia, onde os europeus promoveram a colonização, certo? No entanto, junto com o desenvolvimento científico, ideologias racistas ganharam muita força. Olha que contraponto, né? A intelectualidade ajudando, a produção científica ajudando ideologias racistas. Como ficou conhecido o darwinismo social, que foi amparado por uma ideia de supremacia de uma etnia sobre a outra. Então, um grupo era considerado melhor que o outro, se fosse branco, loiro, de olho azul, alto, magro, forte, musculoso e etc. Então, isso aí é chamado de darwinismo social. Depois vocês vão pesquisar esse tema, darwinismo social, tá certo? Então, como consequência do clima e de disputas entre as potências europeias, ocorreram a Primeira Guerra e depois a Segunda Guerra Mundial. Olha que legal essa disputa promovida pelos europeus, né? Só para fechar aqui, gente. Fechar não, é o penúltimo tópico. Aqui nós temos a sociedade de consumo, né? O sustento da Revolução Industrial. Então, para que eu quero uma sociedade de consumo, certo? A existência de uma sociedade de consumo foi o que respaldou o sucesso da Revolução Industrial. Então, na medida em que se produziam e se compravam bens, a indústria recebia estímulo para produzir cada vez mais. Então, se antes eu tinha um servo, né? Antigamente as pessoas praticavam manufatura, né? Fabricavam seus próprios instrumentos, etc. Com a Revolução Industrial, esses trabalhadores começam a ser assalariados dentro das fábricas e eles não têm mais a posse daquele instrumento que ele está trabalhando. Não é dele, é da empresa. Então, ele trabalha naquele lugar por determinada hora, né? Antigamente, é bom lembrar, na primeira Revolução Industrial, os trabalhadores trabalhavam até 14 horas, 18 horas dentro das fábricas, com condições de trabalho extremamente precárias. Então, qual era a intenção de fazer com que essa sociedade do consumo existisse? Além de inovar tecnologicamente, incentivar o mercado, né? Esse dinheiro estaria sendo produzido, né, e acumulado cada vez mais rápido. Então, o trabalhador recebe o salário, mas ele compra aquilo que ele acabou de produzir. Isso faz com que o mercado e com que a economia não pare, né? E faz também com que os donos das grandes empresas, né, das grandes indústrias, acumulem cada vez mais capital, pagando cada vez menos ao trabalhador assalariado, né? O padrão de consumo ocidental enfrentou diretamente o modo soviético, né? Afinal, o modo de vida dos Estados Unidos apresentava-se bem mais atraente que o da União Soviética. Junto disso, né? Nós vamos ter... Deixa eu voltar só aqui um pouquinho. Tá. Junto disso, a estrutura econômica centralizada e planejada, defendida pelo socialismo, não conseguiu competir com o cenário desenhado pelos europeus. Tal cenário pode ser entendido pela maneira como o produto é entregue ao consumidor final, o que no caso capitalista significava a uma gama de pessoas a um tempo muito rápido, diferente do que ocorria na União Soviética, que estava preocupada em atender o interesse do Estado. Então, relacionando, né, essas estruturas de planejamento comercial dos Estados Unidos e da União Soviética, a questão armamentista também foi muito importante, né, que apresentou um cenário mais eficiente, mais rápido e diversificado, né, que foi suplantando aí a União Soviética. Então, nós tivemos novamente um conflito entre o mundo ocidental, que era proposto aí, nesse caso, pelos Estados Unidos, e uma representação, né, do que seria o mundo oriental, que seria a União Soviética, que foi o contexto da Guerra Fria, que nós também já estudamos. Então, novamente, o Ocidente ele começa a inovar na tecnologia para superar o seu inimigo, que seria a União Soviética. Além de uma crise armamentista, né, uma guerra armamentista, ideológica e etc. E aqui, por último, a ética do trabalho, né? Uma ética que vai ser a herança do protestantismo, que une competição e consumo. Tudo que nós abordamos até agora, essa ética do trabalho vai unir, que é a competição e o consumo. Aqui nós temos Max Weber, né, que é considerado um dos pais da sociologia, e ele analisou a influência da religião protestante
na construção de um modo de vida, né, favorável à sociedade de consumo, que nós acabamos de abordar agora, a sociedade que é baseada na lei do consumo, né? Cada vez eu tenho que comprar mais, cada vez eu tenho que vender mais minha força de trabalho e eu vou sendo explorado e comprando esse produto que eu fabriquei. Então, a base religiosa, né, do capitalismo, de acordo com a obra de Weber, né, forma, né, como as religiões protestantes, encaravam o mundo material. Ferguson explica que um ponto na obra de Weber, né, sobre essa relação, a diferente visão difundida pelo catolicismo acerca das renúncias dos bens materiais, enquanto os protestantes enxergavam na prosperidade financeira o sinal da salvação da alma, pois o bem-estar material significaria que o indivíduo fora escolhido por Deus. Isso é uma coisa muito atual na nossa sociedade. Não quero dizer que a Igreja Católica ela abdica do bem material e diz, olha, nós vamos todos ser pobres, tá? Mas existe uma cultura dentro da Igreja Católica de abdicação, né? De negar os bens materiais. Então, eu preciso ter cada vez menos. Não é à toa que nós temos aí na história da Igreja Católica muitos santos, né? Santa Dulce, que foi canonizada recentemente, que são essas pessoas que abdicam da sua vida e de bens materiais para viver da religião. Já o protestantismo ele tem pregado cada vez mais a posse material, né, dos bens, e a prosperidade ela começa a ser vendida dentro dessa sociedade de consumo. Então, veja, a competição e o consumo, eles se aliam e vêm aí dentro de uma cápsula só, né, para a sociedade. Então, a sociedade é baseada hoje em consumo e competição. Então, uma alternativa, né, a essa explicação indicada por Ferguson é que, na verdade, o princípio da livre interpretação da Bíblia, que é a base da religião ocidental, ele vai defendido, né, aí por uma reforma protestante, favoreceu a disseminação de livros pela fundação da imprensa, né? Então, vejam, a imprensa surge e aí as várias visões e interpretações da Bíblia começam a ser difundidas. Então, isso levou com que muitas pessoas se alfabetizassem também. Então, de todo não é ruim isso, né? Esses dois aspectos juntos promoveram a maior capacitação profissional e, consequentemente, resultaram em ganhos econômicos e avanço científico. Além disso, as bases éticas religiosas de honestidade, né, paciência e bom relacionamento social, os valores fundamentais para a salvação, inserem-se na lógica do bom atendimento ao cliente, auxiliando o desenvolvimento de sociedades mais pacíficas e, claro, de crescimento econômico. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que as pessoas se enquadram nesse perfil de honestidade, paciência, de bases éticas, religiosas, e isso faz com que essa sociedade seja cada vez mais pacífica. Não é à toa que o brasileiro, né, é considerado um povo pacífico, né, que é bem receptivo e etc. Isso se deve muito pela influência religiosa que nós temos. O Brasil é majoritariamente cristão. E isso faz com que esse tipo de sociedade seja o tipo de sociedade ideal para o crescimento econômico, porque as pessoas atendem bem as outras pessoas, né, auxiliam o desenvolvimento das empresas e essas pessoas não se revoltam, porque esse é o ideal para ser salvo, certo? Então, essa aí é uma das bases do nosso sistema ocidental. Aqui falando sobre os Estados Unidos e a ética de trabalho, um avanço desse padrão aí ocorre na sociedade dos Estados Unidos. Nesse país, a religião e o Estado estavam separados, não havendo uma igreja oficial ligada ao Estado como tinha no Reino Unido, o que permitiu uma livre concorrência entre as religiões. E a livre concorrência religiosa estimulava a inovação de culto que tornasse mais agradável a filiação das pessoas a uma igreja ou a outra igreja. Ameaças aos valores da ética religiosa do trabalho, né? Os valores religiosos protestantes, eles contrastam severamente com os ensinos islâmicos radicais. Enquanto se observam maiores liberdades nas sociedades ocidentais, essas liberdades, né, não são pretendidas pelos radicais islâmicos, sendo até combatidas.
Isso poderia levar a uma ameaça do radicalismo islâmico que se desenha em lugares, em alguns lugares, né, a sociedade ocidental. Isso pode ser visto nos casos da imigração oriental para países ocidentais. Se os imigrantes aceitam e assimilam o modo de vida do lugar para onde eles estão se mudando, né, passa a existir paz. Do contrário, além de haver conflitos, tais imigrantes são rejeitados pela sociedade, tornando mais difícil, né, a influência do discurso radical, de seitas extremistas, que iam angariar pessoas para essa seita, né? Mas é importante aqui dizer, gente, que nem todo islâmico vai ser terrorista, certo? Existem diversas, não vou falar seitas, mas diversas denominações da religião islâmica. É muito interessante a gente observar essa religião também, porque tem preceitos e valores morais e éticos muito bonitos. Não quer dizer que todo árabe, toda pessoa que é islâmica vai ser terrorista, certo? E esse conflito que eu acabei de falar, que existe quando essas pessoas migram para o Ocidente, existe porque as pessoas do Ocidente, elas costumam se ver como universais. O que eu quero dizer com isso? Nós acreditamos que o nosso tipo de vida, ele é o padrão e ele deve ser seguido por todo mundo, mas não é assim. As pessoas são de diferentes origens étnicas, religiosas, culturais e etc. E essas pessoas têm direito de acreditar no que elas nasceram acreditando, né? Elas têm liberdade para isso no mundo, né? A ONU tem que garantir isso, o direito das pessoas que têm sua religião e etc., desde que essas pessoas não estejam promovendo nenhuma ofensa, nenhuma violência a outras pessoas, que é o caso que ocorre com os islâmicos, os árabes, né? Que se eles mudam até os Estados Unidos, por exemplo, eles acabam sendo perseguidos pela sua aparência. Isso é xenofobia, tá? Isso é crime. Então, é bom a gente começar a trabalhar para a gente não fazer com que esse preconceito ele se perpetue. Então, agora vocês já sabem que nem todo árabe que professa a fé islâmica, ele vai ser terrorista, certo? Gente, é isso que eu queria falar para vocês hoje. Eu sei que ficou um pouquinho longo, mas eu queria dar conta de todo esse assunto, né, para a gente conseguir fazer a prova, certo? Fiquem tranquilos e até a próxima aula.